Santos mandando a sua partida na Vila Belmiro. Peixe até emitiu uma nota, um comunicado oficial nas últimas horas, dizendo, pela impossibilidade de mandar o jogo na capital, o Corinthians alega que vai fazer uma reforma no gramado da Arena Corinthians. E o São Paulo diz também que está reformando o gramado do Morumbi, então os dois não podem ceder o estádio para o Santos. O Santos, dessa forma, disse que vai jogar, então, a final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro, e o Palmeiras agora contando também com o retorno do seu estádio, com uma grama nova, com cortiças que foram importadas aí de Portugal. Foi o primeiro jogo do Palmeiras ontem nesse novo gramado. Enfim, é a final do Campeonato Paulista. Mauro César, o que você espera aí desses dois jogos envolvendo Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, Mauro? Eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras, que é o favorito, como ontem foi difícil contra o Novo Horizontino, e agora em 2 partidas, né? Mas, evidentemente, o Santos não tem sido muito feliz quando joga no Allianz Parque. Venceu o Palmeiras ano passado, mas foi em Barueri o jogo, não foi na Vila Belmiro, não foi no estádio do Palmeiras, no caso, no gramado do Palmeiras, né? Então, acho que para o Santos o jogo da Vila é fundamental. Se o Santos não vencer esse primeiro jogo, vai ser muito difícil mudar o cenário jogando depois no Allianz Parque. Esse é o jogo decisivo para o Santos. E é uma pena que eu não posso jogar aqui na capital por conta dessa desculpa aí dos dirigentes dos outros clubes de ganhar um dinheiro, né? São Paulo está precisando de dinheiro, não está precisando de dinheiro? Corinthians não precisa de um dinheiro? Aluga o estádio, fala para o Santos, você quer jogar? É tanto, né? É botar aí 40 e tanto, 50 mil, o preço está aqui. De repente paga até a reforma do gramado, essa grana, né? Já ajuda, né? Mas os dirigentes não estão precisando de dinheiro, né? Deve estar muito tranquilo. E são estádios, gente, que não estão recebendo os jogos. Então nem dá para dizer, o gramado vai ficar muito castigado. Não estão jogando, sabe por quê? Os dois foram eliminados. O Corinthians foi eliminado há tanto tempo que a gente nem lembra mais. Está jogando amistoso, num gramado horroroso, jogou a semana, né? Londrina. Gramado péssimo. Acho que foi um estádio em Cascavel, no Paraná. Pois é, mas foi contra o Londrina. Contra o Londrina, isso. Então, assim, os estádios do São Paulo e do Corinthians, eles não estão sendo utilizados, porque os dois fracassaram. Então, você tem possibilidade de ganhar um dinheiro aí, né? E outra coisa, amanhã eles podem precisar da Vila Belmiro, especialmente São Paulo, que cede o seu... Já foi lá jogar uma vez? Jogou. No ano passado. Porque também fazem show, no caso do São Paulo, o Corinthians não, mas o São Paulo faz shows no seu estádio. E aí precisa correr para algum lugar. A Vila Belmiro é uma opção. O torcedor São Paulino dali da região de Santos, da Baixada Santista, gostou de poder ver o time perto de casa naquela ocasião. Teve bom público na Vila. Isso é uma pena, porque era uma oportunidade também do Santos até para aumentar os laços aí de proximidade com o seu torcedor aqui da capital, que, como eu sempre digo, falo isso aqui há umas, sei lá quantas décadas. O Santos não é de Santos, o Santos é um time de São Paulo, com mais torcida em São Paulo. São Paulo que fala aqui, cidade de São Paulo e região metropolitana de São Paulo. Aqui está a maioria da torcida do Santos. Tem torcedor do Santos no Rio de Janeiro, no Nordeste, tem, mas o grosso, a massa que torce pelo Santos, está aqui na capital e nas cidades no entorno. ABC, Osasco, Guarulhos, e por aí vai, né? São várias cidades aqui ao redor da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande, e aqui que está a galera que torce pelo Santos. Em Santos tem a sede, tem muitos santistas, mas é um percentual menor, por razões óbvias, gente. A população aqui é muito maior. E aí você vê o Santos colocar quase 100 mil pessoas em 2 jogos, 50 e poucos mil contra o São Bernardo lá no Morumbi, e agora nessa partida contra o Red Bull Bragantino, colocou 40, foi o maior público do estádio do Corinthians. Sim. Então, assim, é uma bobagem, a chance de ganhar um dinheiro. Você faz o acordo, aluga o estádio, geralmente quem aluga o estádio ganha um pouco também, ele às vezes fica até com receita de bar, né, estacionamento, aí depende do acordo que é feito. E para o Santos seria bom também, ganharia mais dinheiro. Eu acho que o jogo contra o Bragantino mostrou que é bobagem, com o Santos na Vila, o Santos foi lá e ganhou o jogo. O Bragantino é um time de Série A, né, quase de Libertadores, o Santos hoje é um time de Série B. Essa é a realidade. E o Santos ganhou com autoridade jogando no estádio do Corinthians. E com 44 mil pessoas apoiando aproximadamente. Então é uma pena isso aí. Eu achei uma bobagem assim dos dirigentes do São Paulo e do Corinthians, especialmente pelo fato de estarem os dois com o Pires na mão. É só olhar aí o balanço de São Paulo com déficit. Do Corinthians não sabe ainda, né? Não, ainda não. Mas quando sair, alguém vai vender uma agenda positiva. Vai sair do duvide. Mas a dívida é de 2 bi quase, segundo os próprios dirigentes, né? Aliás, rapidamente, estava fazendo uma conta hoje. O Flamengo bateu 374 milhões de... 1 bilhão 374 milhões de receita. Quando o Flamengo começou a sua recuperação financeira, a dívida do Flamengo era quase 4 vezes a receita, era 3,5 alguma coisa, quase o quádruplo. A do Corinthians, segundo os números do Corinthians, vai bater perto de 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão,
e deve perto de 2 bilhões. É mais ou menos o quê? O faturamento é um pouco menos da metade. A proporção é muito mais favorável do que era do Flamengo. Por que não faz o que o Flamengo fez? 10 anos, né? Levou 10 anos pagando. E foi muito importante, porque nesse cálculo que o Mauro falou, e ainda... Teve uma pandemia no meio. Tem essa estatística, quer dizer, vai diminuindo ano a ano, porque não existe varinha mágica. Não, o Corinthians deve 2 bilhões, no próximo ano vai ter uma dívida enorme ainda, porque ninguém vai... O Igor Coronado, que segundo o Corinthians vai custar entre comissão, luvas, salário, 2 milhões por mês. Então não tem varinha mágica, mas o Flamengo levou 10 anos. Foi diminuindo a dívida, uma hora diminui. Hoje parece que é 48 milhões, né? Não é 48 Não, receita de 1 bilhão 300. 48 milhões de dívida para o Flamengo não é nada. Está tudo sob controle e tal. Aquele negócio absolutamente sob controle e com grana em caixa. E quando fala que tem dívida de 48, não é que não tem nada para gastar. Tem dívida de 48, mas tem um grande reforço de caixa. Se quisesse liquidar, mas não interessa. É igual aquela prestação. Você paga, acabou. Vou pagar daqui 10 anos, acaba lá. Não preciso pagar agora, à vista. Então, tá tudo certo. O Palmeiras tem mais ou menos essa caminhada. E o Corinthians já... Olha, tem coisas que estão claríssimas. Precisa de, no mínimo... Eles disseram, eu concordo. 3 gestões sérias diminuindo... todo ano diminuindo a despesa. Vai chegar num ponto administrável. Você quer 3 sérias em seguida? 3 gestões. Você quer 3 sérias em seguida? Eu quero não. É o sonho para você resolver isso. Louco. Se claro. Pintar uma, já deu, já põe a mão. Você é o presidente, você diminui. Louco. Você é o presidente. Nessa gestão você diminui. Fez a sua parte. Eu entro, só faço lambança na segunda. Não vai acontecer nada. Eu entendo o que você quer dizer. Eu acho importante falar do aspecto financeiro, porque assim, qualquer dinheiro para quem está no buraco ajuda. E os clubes abrem mão de receita. Porque o Santos jogar na Neoquímica Arena ou no Morumbi, né? Tem name right e tudo, significaria um dinheirinho a mais em caixa. 1 milhão é o aluguel. Tá jogando fora R$1 milhão assim? Os clubes que estão nessa pindaíba, gente, assim, o torcedor tem que se ligar mais um pouco mais nisso, sabe? Assim, como é que o cara decide um negócio desse? É o cara que está desempregado, está todo endividado, aí hoje é sexta-feira santa. Aí pinta um trabalho para ele, tem um trabalho para você hoje. Uma coisa que ele sabe fazer. Top. Hoje é feriado. Mas todo dia para você é feriado, você está desempregado. Não, mas hoje é feriado, você é dia santa, não trabalha. Reclama então depois que está duro, meu irmão. Você não quer trabalhar no feriado, você não quer... Não, tem gente que é assim. Lógico. Conheço um monte assim. Gente que não quer trabalhar em shopping porque não trabalha domingo. Tem um amigo meu que tem uma loja aqui em São Paulo e fala, não consigo funcionar. Porque vem aqui, domingo e tal. Aí você vê, qual é a sua qualificação, bonitão? Não precisa fazer nada. No máximo ele pode ali vender uma coisa, aprender a ser um bom vendedor. É assim, cara. Essas pessoas abrem mão, o Corinthians e o São Paulo abrem mão de R$1 milhão, como se fossem milionários. O Palmeiras poderia falar, não quero alugar, não preciso. O Flamengo, se tivesse lá um estádio para alugar, que não tem, né, que ele arrenda o Maracanã, também poderia fazer isso. E o detalhe, essa dívida, esses 48 milhões, é porque uma parte dessa dívida já está no Profut renegociada, você vai pagando. É a mesma coisa, você tem uma dívida que está pagando uma prestação no apartamento, tem uma prestação que cabe ali no seu orçamento e ela não pesa, você paga aquilo numa boa. Você tem um dinheiro aplicado que rende mais, você tem o dinheiro aplicado, claro, rendendo. Você vai quitar antes para quê? A não ser que o banco te dê um desconto. Vai me dar um desconto de quanto aí para quitar antecipadamente? Se der um desconto bom, de repente você pega a sua economia e quita. É a mesma coisa. O Flamengo não paga porque não quer, porque não precisa pagar. É simples assim. E esse caso do Corinthians é muito claro, né? Porque venderam a ideia esse ano de que tinha que formar time forte para poder arrecadar, para ganhar prêmio de campeão e poder arrecadar e pagar as contas. O Flamengo ganhou quantos títulos ano passado? 0. Só fiasco. 20 derrotas, eliminações vergonhosas. Um desastre. E bateu o recorde de arrecadação. Isso mostra que não é a premiação que vai dar a maior receita. A maior receita é a venda de jogador, direito de televisão, é o sócio-torcedor. Tem outras receitas diversas que fazem com que um clube desse, o Corinthians, tenha tanto potencial quanto o Flamengo, são as 2 maiores torcidas, para fazer esse grande bolo. E esse número mostra também a incompetência do departamento de futebol do Flamengo, do Marcos Braz, do Landim, da turma inteira. Né? Que com tanto dinheiro não ganha nada, tem que caprichar muito, né? O cara tem que ser muito bom, né? Tem que fazer tudo assim, seguir um manual do incompetente assim. Porque, veja bem, o Flamengo tem hoje quase 500 bilhão a mais que o Palmeiras de faturamento, não é isso? Perto de R$500 bilhão. E o Palmeiras é bicampeão brasileiro. É bicampeão paulista, pode ser tricampeão agora.
Quer dizer, isso também é outro ponto que tem que ser ressaltado. Né? Senão a gente fica só elogiando os caras do Flamengo, parece daqui a pouquinho que tá tudo bem. Não tá bem, não. Deixe seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que nos acompanha nesse feriado, muito obrigado pela audiência. Diga, Flávio. O que circula, eu não gosto dessa coisa assim, né? Eu não vi oficialmente essa declaração, é que tanto São Paulo como o Corinthians não cederam o estádio por pressão de rede social. Se for isso, merece o troféu, como diz o Mauro, de modo banana, né, que você fala? Modo banana, né? Troféu modo banana, porque pra que você tem presidente de clube, sim, se ele tem medo da torcida? É verdade. Se não não precisa, faz votação. Em vez de você... E rede social é um mundo paralelo, não é o mundo real. Não importa. Uma vez, quem me falou isso foi o Antônio Tabet, uma vez. Ele falou assim, Mauro, você pega o Twitter, lá, o Trend Topics no Twitter. Aí você pensa, nossa, fulano tá no Trend Topics. Vai na padaria ali, encosta ali, pede um café, vira pro cara que tá lá, sabe quem tá no Trend Topics? Quem? Vira pro outro ali. Ninguém tá ligando para isso. Claro. Eu tô falando de um cara que cresceu na internet, claro, um cara que conhece o negócio. Ele foi dono do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, ele é um dos donos, ele teve antes o Kibi Louco, que foi um site de muito sucesso. Também, verdade. E é verdade, você olha ali, vai ter 5 mil pessoas colocaram ali aquela hashtag, não sei o quê, 1.000 pessoas. Para 30 milhões de é uma gotinha no oceano, muitas vezes. Aí o cara fica impressionado, porque eles são, muitas vezes, muito ativos, e começa, aí marca o perfil do dirigente, não sei o quê. E os caras cedem a isso. É bem possível que seja isso. Olha, o hater, eu aprendi muito. O hater, o que é o hater? O hater é o cara que não presta pra nada. O hater, ele não serve pra nada. Ele é um incompetente, é um inútil, e ele morre de inveja de quem tem algum destaque. E aí ele cria um perfil, muitas vezes falso, e fica batendo, e o cara leva em consideração. Eu meto um baita bloco, eu denuncio, se fizer ameaça eu mando pra polícia, igual aprendi isso com você. É uma delícia. O cara fica desesperado, depois quer se... Então, esses caras não interessam, eles são a lata do lixo da rede social. E os caras levam isso em conta, cara. Parece que a torcida do Corinthians ficou muito incomodada porque o Santos bateu o recorde no estádio. Esse é um motivo. A torcida do Santos ganhou do Corinthians. Chupa! A Fiel de não sei o quê, cadê? O Santos ganhou deles, velho. Dane-se. Vai lá, em vez de encher o saco, jogar peixe e tal, põe mais público lá. Esse é o negócio. E o Corinthians pede grana, de dinheiro. Pega o dinheiro do hater lá, o cara que não deixou fazer o jogo lá. São Paulo também é outro que tá duro aí. Fala, nossa, abraço Leila e Casares e depois, e agora já não empresta mais o campo para ninguém. O São Paulo viveu de emprestar dinheiro durante um tempo de emprestar o estádio. Durante muitos anos de sucesso, São Paulo se devia ele cedeu o estádio para todo mundo. Aí o Andrés cortou isso aí quando ele brigou com o Juvenal, e aí o São Paulo entrou numa dificuldade financeira. Então, menos, né? Ô, Flávio, eu achei corajosa a atitude do presidente do Santos. Time na segunda divisão, duro, né? Numa pindaíba, saiu do palco principal, enfim, só pepinos, um pacotão de pepinos. E aí decide jogar em São Paulo, no Morumbi. De volta à rádio. De volta à rádio, desculpa te interromper, Vanderlei. De volta à rádio Jovem Pan, falando desse assunto, né? Corinthians e São Paulo não cederam seus estádios para o Santos e o Peixe vai jogar a final do Paulistão na Vila Belmiro. Diga, Vanderlei. Eu estava dizendo, Pedro, que eu achei corajosa a atitude do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, pelo fato de decidir jogar em São Paulo, no Morumbi. Empresta o estádio. Acertou lá o aluguel e vou jogar no Morumbi. Time na segunda divisão, duro, com os braços caídos, né? Reformou tudo lá, levou alguns veteranos que não estão decepcionando, enfim, está pagando aquilo que pode, tem dívida para pagar. Toda hora está uma suspensão da FIFA que não pode fazer mais negócio, porque, e está vivendo isso hoje, né? Atualmente está assim, né? Por dívidas, enfim, empipinado. E decide jogar em São Paulo. Para muita gente, vai estar correndo um risco de passar uma vergonha, aquele estádio grandão, e ninguém aparece. Sabe aquele negócio que você espera uma festa, ninguém aparece, meia dúzia lá. Ia ser um chancela de vexame, mais um. Lotou o estádio, cara. Na Baixa. Os estádios, né? Do São Paulo e do Corinthians. Primeiro o Morumbi. Lotou o estádio na Baixa. Aí, atrevidamente, entre aspas, outra grande arena, a do Corinthians. 1 milhão, pagamos... E aí lota e bate o recorde do dono da casa, pelo menos por enquanto. Lotou a Arena do Corinthians. Né?
Poxa vida, numa situação de aperto. E aí agora tem que jogar um jogo muito importante, claro que é importante, no seu estádio, que é menor, que é o dele, é verdade, com 13 mil lugares lá. Porque as duas entidades consultadas informaram que estão iniciando ou vão reformar o gramado e tal. É claro que é aquela cascata de que, a meu ver, claro, é só opinião. De alguém liga para você não quer atender, você manda dizer que está em reunião. É isso. Sabe? Eu endosso isso. Quando surgiu a ideia de jogar no Morumbi, eu banquei, falei, isso é muito legal, bacana, é ótimo, torcida grande, é bom para o Santos, precisa de exposição, é bom para o patrocinador dele, vai aparecer mais. Né? Os torcedores do Santos que estão distantes, alguns viajaram para acompanhar o jogo no Morumbi e também na Arena do Corinthians. Enfim, e agora vai ter que fazer esse jogo na Vila Belmiro. Ô Pedro, só por uma questão de coerência, sim, eu acho que cada um tem que jogar na sua casa. Sempre achei isso. O Santos é uma exceção porque, como disse o Mauro, a maior torcida do Santos está em São Paulo. Agora, se é o Novo Horizontino e vai jogar em São Paulo, aí para mim é venda de jogo. Aí você vende o jogo. É como o Flamengo e o Nova Iguaçu. Claro. O Nova Iguaçu vai jogar contra o torcida do Flamengo, onde o Flamengo joga sempre com o Maracanã. E foi contra o Vasco também. Isso aí é Pra mim, isso é inversão de mando. Isso aí é coisa de time pequeno, é coisa de time que não quer crescer, aí outra coisa. O que eu falo do sempre exemplo. Eu odeio quando faz isso. Mas no caso do Santos, o Santos vai ter mais gente aqui, vai ganhar mais dinheiro, vai tudo, né? É diferente, o Santos lota. Agora, por exemplo, você traz o Novo Horizontino no campo do Palmeiras, no campo do Corinthians, só vendo ingresso pra torcida do Novo Horizontino, você vai ficar com o estádio vazio. Então você tem que jogar na sua casa, prestigiar a sua torcida. Agora o Santos está prestigiando a torcida dele, porque ele está vindo para o lugar onde tem mais torcedor do Santos. E até onde a gente sabe, nem Corinthians nem São Paulo vão receber eventos, shows nessa semana, nesse fim de semana. A justificativa dos dois clubes é reforma no gramado. O São Paulo ainda recebe muitos shows, muitos eventos, né? O Corinthians tem uma dificuldade maior de receber eventos e tudo mais. O São Paulo não tem show, não tem nada. Não, eu tô falando esse fim de semana não, mas geralmente o Morumbi recebe. Também não é tudo isso. Junto com o estádio do Palmeiras. Mas é o Palmeiras. O São Paulo. Não, o estádio que mais já recebe foi, é o do Palmeiras. Hoje, sim. Pega alguma coisinha e tal, mas quem recebe mesmo é o Palmeiras. E o Corinthians, quando eu fui lá conhecer... tem muita dificuldade. Não estou dizendo que não recebe, mas comparado ao Palmeiras e ao São Paulo, tem essa dificuldade de receber eventos. Quando eu fui conhecer o estádio, o André falou, 2 estacionamentos, um aqui, outro aqui, fazer 2 shows ao mesmo tempo. Um aqui, outro lá e tal, no gramadão. Mas não olha, os shows fantasmas lá tem sido bom. Tem sido um monte de fantasma lá. Deve ser com um do Chico Xavier, outro do Divaldo, porque é só espírita, só aparecem os espíritos. Que gente! O importante você passa lá em Itaquera, não tem ninguém no estádio. O importante é, tá vago. É isso, é só isso. Tá vago, tá. É imóvel vazio, né? Só dá tá vazio igual o cofre. Tá vazio. O cofre agora, então seja sincero. Um buraco ali. Seja sincero, olha, eu sou o presidente, mas há uma grande mobilização. Sabe, transparência. Olha, o conselho todo vai me destituir se eu alugar para um arquirrival. Joga aberto. Sabe, se você estivesse no meu lugar, Marcelo Teixeira, você faria a mesma coisa. O conselho todo está contra, ele não quer, nós temos rivalidade aqui, não aceito. Entenda a minha situação. Eu acho que as pessoas entenderiam melhor, entendeu? Porque essa rivalidade... E manda conta pro conselho também, né? Manda conta pro conselho. Claro! Quem não quer pagar, quem não quer que pegue dinheiro, divide a conta. Aliás, eu acho... R$1 milhão. Aliás, na minha cabeça, o cara, para ser conselheiro, devia pagar uma taxa alta todo mês. Porque eles deixam muito saco, né? Deviam pagar. Devia ser uma cota, assim, tipo R$1 milhão por mês. O mais interessante é o seguinte, no futebol super profissional, né? Qual a qualificação no assunto futebol, gestão esportiva, que tem o sujeito que faz parte do conselho para aconselhar? Né? Primeiro isso. Quem sabe do assunto aconselhar. É verdade. E essa questão do show, isso aí é coisa de cartola. O cara imagina uma coisa. Por que o do Palmeiras funciona? Porque aquilo não foi feito por dirigente. Aquilo lá foi feito com uma empresa que contratou gente do ramo para bolar um projeto de um estádio pensando, aqui vai ter eventos. Aí gente do ramo, gente que trabalha com isso, pensou, não, o estádio tem que ser assim, tem um recuo atrás do gol para montar o palco, né? Tanto que o estádio não é simétrico. Atrás do gol, a arquibancada está em cima, do outro lado tem uma curva. Para quê? Para encaixar ali o palco. É ali que monta o palco para cada show que acontece no estádio Allianz Parque. Então ali foi feito não por dirigente. Não foram os dirigentes do Palmeiras que fizeram.
Foi a empresa lá, a construtora W Torre, que trouxe gente do ramo para cuidar, para pensar numa localização privilegiada, essa coisa toda. Agora, o do Corinthians, não. Alguém imaginou, algum gênio, então, vai ter um show aqui, um show ali. Porque... O André falou isso pra mim. Vai ter dois shows ao mesmo tempo. Ele achava que ia ter. Filha, cara. Quantos shows da vida ele organizou? Quantas vezes ele trabalhou com isso? Ele é o quem mais falou, não sei se a ideia foi dele. É isso. O ideal é que dirigente não se meta nisso. Contrata gente, vai fazer contrata gente do ramo que possa fazer a coisa acontecer. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. A gente falando, né, do Santos, que está em busca de uma casa aqui em São Paulo, né, para mandar suas partidas na capital. Já jogou no Morumbi, lotou o Morumbi. Mais de 50 mil pessoas acompanharam Santos e São Bernardo. Jogou na Arena Corinthians e também lotou o estádio. É o maior público do ano até o momento. Santos 3, Bragantino 1. E agora se vê sem esses dois estádios para a final do Paulistão, Piperno. Boa tarde a todos. Um grande abraço aí para os nossos amigos também da Escala Surpresa, mas vamos lá. Veja, esse assunto ele é muito engraçado, porque ele envolve clubes, né, que são entidades sem um dono, né? Enfim, não existe o dono do Santos, o dono do Corinthians, o dono do São Paulo. E aí eu me recordo, quando eu era muito mais jovem, então não sei se esse acordo vale até hoje, mas quando eu era bem mais jovem, então você ia na banca de jornais, então você tinha lá uma pilha de jornais. Então naquele momento, a Folha de São Paulo e o jornal Estado de São Paulo, concorrentes, principalmente aqui na cidade de São Paulo, eles tinham um acordo operacional, digamos assim. Santos. Se, por exemplo, houvesse um problema na gráfica de o outro rodaria o jornal do concorrente. Por quê? Porque era uma forma de você, independentemente do seu nível de rivalidade concorrencial, manter a integridade do negócio. Ou seja, eu sou rival do Flávio, mas é o seguinte... Eu não posso deixar quebrar o meu negócio, nem ele pode deixar quebrar o dele. Um depende do outro. Um depende do outro. E nós não sabemos qual de nós dois vai ter um problema amanhã. Então nós temos esse acordo. Se um tiver dificuldade, o outro vai lá e Bayern de Munique e Dortmund. Bayern de Munique e Dortmund. É assim que funciona no mundo civilizado e, sobretudo, inteligente e, sobretudo, aquele mundo que tem obrigação de pagar contas. Mas aqui, a gente traz para o nosso ambiente, nenhum clube tem dono e tal. Todos eles devem uma barbaridade, todos eles na pindaíba, e aí nenhum deles se importa em ir atrás de todas as possibilidades de fontes de receita. Então, quando o São Paulo e o Corinthians tiveram aquele atrito lá, uns 15 anos atrás, que o Flávio citou, o Andrés e o Juvenal, o atrito foi péssimo para os dois. Um não tinha aonde fazer jogos grandes e com isso ganhar muito mais dinheiro, e o outro, por tabela, deixava de ganhar esse dinheiro. Ele precisava desse dinheiro de aluguel. Tanto que, quando o Corinthians faz a final da Libertadores em 2012, o jogo foi no Pacaembu. O jogo não foi no Morumbi. O Palmeiras fez final de Libertadores no Morumbi. O Santos perdeu a final de Libertadores de 2003, enfim, no Morumbi. Santos e Corinthians fizeram final de Brasileiro no Morumbi, que era o palco que dava condição para receber muito mais torcedores, logo todo mundo faturar mais, e o São Paulo, o dono, né, do espaço, também faturava o seu, e todos eram felizes assim. Até que ocorreram essas rixas todas, e houve essa ruptura, e todo mundo tomou o que era uma relação ganha-ganha, virou uma relação perde-perde, mas com todos os perdedores felizes para sempre. Coisa linda. Então, isso mostra mais uma vez a incapacidade do Cartola brasileiro. Esse episódio é exemplar em relação a isso. Quer dizer, o Campeonato Paulista já não é grande coisa. Então, no momento de ganhar um dinheiro a mais, acontece esse tipo de coisa. E aí, assim, eu fico pensando na história dos caras que eu chamo de parasitas da carteirinha, que são os conselheiros, que obviamente não fazem nada, mas estão lá para morder o seu ingresso, o seu acesso gratuito, tal, né? Palpitando e fazendo a cabeça do Cartola fraco para manter esse tipo de restrição. Ou seja, o conselheiro do Corinthians lá no enfim do presidente, não vai, não libera, porque a torcida não quer. Veja,
torcida do Corinthians, ela já chegou, aliás, o Corinthians já chegou a demitir um técnico por pressão de rede social, o Silvinho, né, com o caso clássico. Né, o Corinthians começou o campeonato, fez 3, 4 jogos ruins. O Silvinho, eu não vou nem avaliar o trabalho dele. Vai disputar Euro, né? Agora ele vai jogar Euro. Então, acho que para a carreira dele nesse último jogo não foi de todo mundo. Antes do jogo, peixes jogados nas calçadas. Sim. Quem será que colocou lá, né? Tá certo? Cartazes, faixas, criticando a presença ou provocando a torcida do Santos. Claramente, esse grupo descontente com o fato do Corinthians ter cedido o estádio, ou alugado o estádio, a direção do Corinthians ter alugado o estádio. Quer dizer, a bobagem, entendeu? Porque é grana, cara. Agora que todos eles, então, indenizem o Corinthians. Você te apoiou, você seguiu a gente, então agora nós vamos compensar. E eu acho assim que todos nós aqui, e mais muita gente que nos ouve, todos nós estamos perdendo dinheiro. Porque eu fico imaginando o seguinte: como está aquecido esse mercado de reforma de gramado aqui em São Paulo? O Corinthians reforma, o São Paulo reforma, o Pacaembu está em construção, portanto... O Palmeiras acabou de reformar. Palmeiras acabou de reformar. Verdade, todo mundo reforma. Então vamos todo mundo abrir empresa de reforma de gramado. Verdade. Esse é um negócio. Maracanã toda hora precisa. É reformado desde 50. Então, vamos todo mundo abrir esse negócio, porque a demanda está aquecida. E a empresa que oferecer maior tempo de garantia vai ter mais clientes, porque ultimamente a garantia, o Flávio... Sou Joe, né? Não, a garantia sou Joe e me faz lembrar, sabe o quê? O tênis comprado pelo Vampeta. O Vampeta encontrou um lugar para comprar tênis. Comprou um monte. Um monte de tênis, baratinho, mas bonitos tênis. E ele falou... Quando ele foi para o carro, levou os tênis, ele começou a lembrar o que o vendedor falou para ele. Falou assim, o senhor toma muita chuva? Ah, não, normal. Porque se molhar, solta a sola. Ô, louco. Aí, tá muito calor. O senhor anda muito no asfalto? Eu ando para chegar... Não, porque se a temperatura for muito elevada... Ele solta também. Aí o Peta chegou aqui para participar do programa e falou assim: eu fiz umas compras, legal, mas agora eu tô pensando, eu não posso ir na chuva com tênis. Eu não posso ir no calor com tênis. Porque ele vai desmanchar. Eu acho que eu devia ter percebido que estava barato demais. Entendeu? Pelo menos o vendedor foi sincero. Foi sincero, falou pro Vampeta aí. Depois ele me exibiu o tênis, ele falou: bonito tênis, né? Eu falei: bonito. Aí ele, para usar aqui na redação é ótimo, é perfeito, né? É isso. Só que altas temperaturas, sabe como é que é? Eu não posso usar ele, entendeu? Vai fazendo 40 graus na rua. Eu falei, Ele mas aqui na redação, aqui para fazer os programas, tá ótimo. Ele comprou esse raio desse tênis, pô. Comprou. Pô, barato. E ele falando que que legal. Pô, parece um amigo meu que viaja, ele compra pneu de trator. Não tem trator, não tem fazenda, compra pneu de trator, geladeira. É difícil para trazer, mas ele compra. Tá barato. Tem um amigo nosso chamado Ivan Zimmermann, um dia lá na Olimpíada de Pequim, tá passando uma loja lá de produtos, obviamente chineses, lá, e viu lá uns relógios bonitos e tal, baratinho. Mesma lógica do Vampeta. Pô, relógio bacana, barato, óbvio que eu vou comprar. Comprou uma baciada de relógio. Aí ele usou lá um relógio, uns 2, 3 dias. Aí caiu um ponteiro. Falou, pô, mas olha só quanto você pagou nesse relógio. Eu comprei uma vez uma televisão pequenininha, andou, e cheguei cheio de marra, né? E todo mundo falou, isso não vai funcionar no Brasil. Quando descemos aqui, os caras ligam a TV. Eu não queria ligar, que tava com medo. Liguei e apareceu a imagem. Falei, sou bom pra caramba. Cara esperto, paguei barato. Nunca saiu um som daquela televisão. É mudo. A TV, zero, nunca saiu um som. Isso os caras ficaram sabendo agora, porque eu fiquei quietinho. Então, muito baratinho, é complicado, velho. Essa cabeça dessa cartolagem toda aí. Contamos coisas incríveis aqui agora, hein? Fala a verdade. Sim. Grandes histórias, né? Grandes histórias. E o Vanderlei me passou até aqui a relação de danos, né? Da Arena do Corinthians, depois de Santos 3, Bragantino 1. E o Santos vai ter que pagar R$ 110.623,35 ao Corinthians, né? Porque tem uma relação aqui de danos, né? Assentos da arquibancada, aí tem o valor aqui, 51 mil. Vidro da arquibancada, 15 mil.
Pichação nos sanitários, R$ 1.500. Tampas dos vasos sanitários, 2.220. Torneiras dos sanitários, 9.558. Espelhos dos sanitários, 7.225. Enfim, tudo aqui tem um valor, está tudo especificado que o Santos vai ter que pagar nos Os caras são idiotas. É muito provável que esse grupo, né, não foi todo mundo, que esse grupo tenha sido o mesmo que foi responsável pelo Santos perder inúmeros Isso aí. mandos de jogos, vai ter que cumprir punição ainda pela frente, né? Tem, parece que 5 ou 6 jogos que não pode jogar com o público, tudo em função de um grupo que fez com que o Santos fosse punido. É muito provável que isso tenha sido feito também pelas mesmas pessoas que outra vez prejudicam o Santos, fazendo ele pagar essa conta. Mas é muito provável também que o Santos subsidia com ingresso para eles, paga ônibus, dá camisa, dá ingresso mais barato quando joga na Vila. Tem que sair fora desse lixo. Os caras não saem. Esse também, né? Então você paga por aquilo que você faz. Os caras dão muito espaço para esse lixo aí. Isso aí em todo o Brasil acontece. Então. E aqui pensando em estádios e possibilidades, eu acho que Corinthians e São Paulo perdem, né, essa possibilidade de arrecadar com os jogos do Santos. E daqui a pouquinho a gente vai ter em São Paulo à disposição novamente o estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Mas o Pacaembu com grama sintética. A mesma empresa que cuida da grama da Arena do Palmeiras vai cuidar da grama lá do Pacaembu. Então, será que esses times vão querer jogar no Pacaembu com a grama sintética? Tem a Arena Barueri, fica na região metropolitana. Mas a Arena Barueri já se tornou um estádio aí administrado agora pela Leila Pereira, já virou a segunda casa do Palmeiras. Quem vai jogar lá? Então, o Santos é mais vantagem jogar no Morumbi e jogar no Corinthians. O Pacaembu, eu não sei se ele vai ter prioridade para futebol, não. Ele vai ser uma série de eventos também futebol. No caso do Pacaembu, do estádio Paulo Machado de Carvalho, já há um acordo firmado, volta na metade do ano. O estádio terá 26 mil lugares, né, diferente e tal, 26 mil lugares, e com esse gramado sintético. O presidente do Alegra Pacaembu tem, segundo ele, disse a Jovem Pan, tem um acordo firmado com o São Paulo, com o Santos e com o Cruzeiro, para jogos com o Cruzeiro. Para um ou outro jogo em São Paulo, o Cruzeiro quer atingir também o público mineiro, fora de Minas Gerais, e para jogos eventuais ele pode fazer um jogo em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. O Santos, segundo o presidente do Alegra Pacaembu, tem já esse compromisso, e o São Paulo também vai fazer 1 ou 2 jogos lá, mas será um jogo importante, jogo oficial, com ingredientes diferentes, aquele chamado dia do jogo. Né? Então, você chega cedo, tem show em outras áreas do Pacaembu, né? Espaço de alimentação, enfim, uma coisa diferente, e depois fecha... Uma coisa correta, como deveria ser sempre, né? Todos os estádios. Que é feito por profissionais. Que eles fazem. Fazer uma coisa séria, transformar o... E aí fecha o dia, Flávio, com o jogo para esse público no Pacaembu. Cara. Então, isso pode acontecer. E aí pode ser uma válvula. Não tem um estádio, vai jogar contra uma equipe menor. Então, para esse volume de público, talvez Qual vai ser a capacidade novo Pacaembu. Perdão? Capacidade do Pacaembu. Do estádio? Agora, o Paulo Machado de Carvalho vai para 26 mil. Teoricamente, o dobro da Vila Belmiro.